Hola, mi nombre es Darío Olá, Januszewski, eu sou hago parte Dario del staff Januzewski Ceragon e faço Networks parte da equipe en Zona Ceragon Sur y Brasil, Networks no y hoy Cone quería Sul e conversar no con Brasil. ustedes E acerca hoje de eu cómo el gostaria de transporte conversar com vocês sobre desagregado como o inalámbrico puede transporte desbloquear desagregado el sem fio potencial de 5G. pode Claro liberar que o potencial de antes de 5G. hablar de Claro que las antes de necesidades falar de sobre as infraestructura de necessidades de red, infraestrutura tal de vez rede, tengamos que talvez seja entender por qué necessário nós necesitamos entendermos cambiar por que é esta preciso mudar infraestructura de essa red, y para infraestrutura eso de nada rede. mejor que E para recordar isso, que es nada melhor que 5G, lembrar que o es que mucho é o más 5G, que una que é nueva muito mais que uma generación nova de red geração de mobile. rede mobile. En realidad es Na un concepto verdade, que é um genera nuevos conceito que gera horizontes novos y horizontes e nuevos novos desafíos. desafios. Y nosotros pensamos que Se nós 5G pensarmos es una que o nueva 5G é uma nova tecnología tecnologia que nos permite a la possibilidade posibilidad de de usufruir, por exemplo, disfrutar, por de ejemplo, de realidade realidad aumentada, aumentada, virtual, virtual cloud cloud, gaming, gaming, remote remote office, office, desde el punto de do ponto de vista vista de de acessos acceso fixos fijo de de ancha banda, de banda banda larga, ancha, es una é uma ótima excelente opção aos opción a los sistemas sistemas atuais actuales wireline. wireline. Desde el punto de vista de cómo Do ponto de incluir vista de como 5G incluir en o el mundo de 5G no la mundo do industria, mercado, nosotros podemos a gente pensar pode que va pensar a ayudar que vai a ajudar aplicaciones en tiempo real para aplicativos em tempo agricultura real para inteligente, agricultura IoT inteligente, industrial, ciudad IoT industrial, inteligente, cidades en inteligentes, defensa, na vehículos defesa, autónomos, veículos en autônomos, salud, em internet saúde, táctil, internet uso de tátil, drones no para uso de vigilancia. drones para Todo esto vigilância. requiere Tudo un gran isso manejo de exige datos en tiempo um real grande y en gerenciamento de tiempo real dados em tempo significa real. redes E con quando digo em muy tempo baja real, latencia significa redes com y latência muito redes baixa, capaces redes de se capazes de se adaptar adaptarem rápidamente a las rapidamente às necesidades. necessidades. Ah, esto genera desafíos Isso no gera solo desde el desafios punto de não vista de só la do ponto de propia vista RAM, da própria sino RAM, también de la mas também da infraestructura de red infraestrutura de rede necesaria necessária para soportar para esta red. dar suporte Porque, a ela. digamos, como Porque, características que trae digamos, como 5G es características que do 5G, obviamente nós temos nosotros que, vamos claro, a tener vai existir uma maior una necesidad de necessidade de mayor capacidad por capacidade por dispositivos, dispositivos, mais nuevos tipos de dispositivos, dispositivos, porque novos vamos a tipos de tener nuevos dispositivos, servicios. porque a gente Y vai ter novos para poder serviços. atender E para estas que seja possível atender características essas va a ser características, necesario vai ser rever o preciso rever, rever foi las necessário rever topologías de as redes, topologias de nuevas redes, bandas de frecuencia, novas eh, bandas de frequência, más espectro, mayor mais densidad de espectro, capacidad, porque tenemos maior más área a densidade de cubrir, capacidade, porque con temos mais área para mayor cobrir, capacidad por unidad com maior diaria, capacidade por unidade virtualización de diária, servicios de redes, virtualização de baja serviços de latencia, rede, alta baixa disponibilidad latência, y alta obviamente disponibilidade sistemas e, de seguridad obviamente, estricta. Esto sistemas de generó desafíos seguridade rígida. multidimensionales en Isso 5G. gerou Nosotros desafios tenemos desafíos por multidimensionais no servicio, más 5G. capacidad, más sitios, Nós temos latencia, orquestación de desafios por servicios a serviço, través mais de divisas de capacidade, redes, mais por sites, banda de latência, RAM, mejor orquestração de cobertura, mejor serviços capacidad, através más de divisão de sitios, redes, por por escenario banda de de red, rede, más maior capacidad, más sitios cobertura, nuevos, mais latencia capacidade, menor. mais sítios, Entonces, por cenário de de rede, cierta mais forma, capacidade, el mais sites de concepto novo, latência menor. New Radio Então, de certa para forma, o 5G conceito de mismo New como Radio el para espectro, 5G como obviamente espectro, fue obviamente foi repensado. repensado. Nosotros necesitamos nuevas Nós tecnologías, precisamos nuevas de bandas novas y tecnologias, de novas aparecieron las bandas. bandas Apareceram de as ondas bandas de ondas milimétricas para acceso milimétricas que para acesso que permiten permitem o el uso de uso de canais canales ultra ultra anchos, largos, eh, canales más canais mais anchos en largos todas las em bandas de todas as trabajo bandas de que trabalho que permiten permitem ultra alta ultracapacidade, capacidad, recursos físicos recursos por asignación de físicos por segmento que permite alocação de la segmento que real permitem segmentación fin a a fin real de la red, segmentação como fim a fim da rede, la como orquestación de orquestração de servicios. serviços. Eh, Massive Massive MIMO es MIMO, un que é um concepto conceito bien bem apurado en apurado no 5G 5G, para para explorar a explotar máxima la capacidade máxima possível capacidad do posible canal del canal disponível disponible e, y obviamente, obviamente Flexible Flexible Slot Slot-Based Based Framework Framework, que que permite las permite aplicaciones de emisión. os Si aplicativos de nosotros missão críticas. pensamos los Se nós requerimientos de pensarmos red, nos requisitos de hoy rede, todo hoje converge a tudo nos decir leva a dizer que que el o canal medio canal a ser médio a ser utilizado en las utilizado bandas nas medias va a bandas ser de médias unos vai 100 ser MHz de aproximadamente y 100 el canal MHz. utilizado E o en las canal bandas utilizado milimétricas nas bandas o en la parte milimétricas alta de ou na microondas parte de alta 24 a 40 de microondas de GHz 24 a 40 va a ser GHz de vai ser de 400 400 MHz. MHz. Obviamente Obviamente, com este tamanho de canal, las as aplicaciones de cable aplicações eh,
de cabo ficam descartadas. Então, a única possibilidade que nós temos é, obviamente, a necessidade de repensar a rede de infraestrutura para atender essa tecnologia. Por quê? Porque nós vamos precisar de muito mais capacidade. As tecnologias de eficiência espectral, por si só, são insuficientes. Nós vamos precisar de canais mais largos. E, para isso, muitas administrações já estão permitindo o agrupamento de canais nas bandas de micro-ondas de 6 a 42. Por exemplo, as canalizações convencionais de 28,40 e 56 MHz, que estavam nas recomendações da ITU, muitas administrações hoje estão permitindo, estão flexibilizando o agrupamento desses canais para obterem mais capacidade. Principalmente, os maiores canais estão disponíveis nas ondas milimétricas. Então, se nós vemos, claro, um caminho para atualizar o Howling é a fibra, mas nos lugares em que não podemos colocar fibra, temos soluções de rádio, no âmbito das micro-ondas de 4 a 42 GHz. Hoje temos sistemas que conseguem canalizações de até 224 MHz, em banda B e em banda E. Temos canalizações possíveis de 250 a 2000 MHz. E as novas bandas milimétricas, acima de 100 GHz de operação, que são a banda D e a W, temos canalizações de 2.000 a 5.000 MHz que permitem tráfego de até 100 GB por segundo. Se considerarmos que, claro, descartando as possibilidades ou as redes que nascem da infraestrutura de rede, ela vai ter que permitir a convivência das redes 5G com as redes legadas. Não existe outra opção, porque é a solução com melhor custo-benefício. Isso significa que o primeiro deploy provavelmente vai ser feito sobre a rede legada de uma forma non-standalone. Para isso, claro, os novos New Radios vão ter que ser instalados ou co-colocados em sites existentes. Isso vai existir um deploy rápido para adequar a rede de infraestrutura existente. Não há outra opção para, finalmente, nós ou o operador separarmos as redes e termos redes realmente standalone que atendam tanto a estrutura do 5G como as estruturas legadas. O que significa isso? Isso significa que a decisão tecnológica de fazer o split da estrutura, da tecnologia do 5G, de alguma maneira vai permitir a flexibilização dessa instalação. Se nós levarmos em consideração que antes nós tínhamos um core ou um ECP que atendia diretamente através de um backhaul, a eNode B. Esse conceito em 5G mudou graças ao split. E hoje nós podemos separar isso em 3 unidades: a Central Unit, a Distributed Unit e a Radio Unit. Por outro lado, trouxe um desafio que o que antes era backhaul, agora se dividiu em 3 tipos de redes com exigências diferentes. O backhaul, que conecta o Core Network para a Central Unit, e depois um mid-haul, que conecta a Central Unit para o Distributed Unit, e daí um front-haul até as Radio Units. Qual é o desafio disso? O desafio é a necessidade e a capacidade de latência que cada um desses segmentos de rede exige. Se nós vemos o backhaul e o mid-haul, a exigência de capacidade é parecido.
mas a exigência de latência no mid-haul às vezes é 10 vezes mais rígido do que o que nós precisamos para um backhaul. Por outro lado, falando por outro caminho, o front haul, além de exigir ainda uma latência mais rígida, de ter uma exigência de latência mais rígida, de aproximadamente 250, também requer uma capacidade muito maior, de 6 a 10 vezes a capacidade do backhaul. Isso significa que o esforço para adequar as redes existentes à criação de um backhaul se torna iminente, e talvez a parte mais problemática para resolver. Porque, claro, não dá para colocar fibra em 100% da rede front-haul. Então, essa desagregação da rede, mas, por outro lado, a centralização da rede, permite que nós tenhamos rádios remotos de custo mais baixo, uma melhor coordenação entre canais adjacentes, mas uma necessidade de um front haul de alta capacidade e latência muito baixa. Quais são as vantagens da centralização da RAM? As vantagens são a redução do CAPEX, porque significa o processo de site acquisition, a redução do número de elementos de rede por site. Também temos uma redução de OPEX, porque reduz o gasto de energia, aluguel, aquisição, mão de obra, porque podemos fazer uma otimização e configuração automática através de SDN. Também temos algumas vantagens comerciais, porque a experiência do usuário ela melhora. A capacidade da rede é maximizada, reduz a interferência entre as células, o aumento da capacidade agora é simples e, claro, a segurança é melhorada porque nós temos menos funcionalidades. Quais são os desafios? Alta capacidade e latência muito baixa exigida no front haul. E, lógico, o custo e o tamanho da rede de transmissão. Se nós pensamos que para atender canais de 100 MHz, nós precisamos um backhaul de 4 GB por segundo. Quando nós fazemos um split do backhaul para o mid-haul e o front-haul, no front-haul, aproximadamente, nós vamos precisar de 22 a 25 GHz por segundo. E essa é uma das consequências do split 7.2. Então, novamente, o ponto aqui é 100% fibra? Claro que não, isso não é possível. Então, as soluções de rádio, novamente, tornam-se necessárias e viáveis. Os fabricantes de rádio, claro, também se esforçaram muito em pesquisa e desenvolvimento para resolver o problema. E algumas empresas já há algum tempo vêm investindo em melhorar sua tecnologia. Há empresas que criaram seus próprios chipsets, não só de DRF, mas também nos processadores de rede para ter alta capacidade. Hoje, modulações de 4096, mais de 8.000 QAM são um fato. A possibilidade de agruparmos canais até, por exemplo, nas bandas de microondas, que antes eram canais de 28, 56 MHz, até 224 MHz são um fato. A possibilidade de soluções multibanda, nas quais nós podemos aproveitar as possibilidades de frequências milimétricas para obtermos uma alta capacidade juntamente com a disponibilidade de sistemas de microondas. Tudo isso integrado nas mesmas antenas para reduzir o TCO também são um fato. Então, nós podemos dizer que hoje nós temos pelo menos 5 características que os rádios de microondas e os rádios de onda milimétricas podem oferecer aos operadores de 5G para fazer um rapid deployment, um deploy rápido, atualização de uma rede que tende a ser multi-vendor, integração de serviços. Tudo isso hoje é possível com tecnologia de rádio.
Por exemplo, hoje nós temos rádios que são multicore. Eles têm todos carrier, todos esses carrier incluídos, totalmente full outdoor. E tem a possibilidade de mudar a canalização de uma forma rápida, desde que todas as unidades de diplexadores, claro, as unidades passivas de mediação, não façam parte do mesmo produto. É impossível não pensar em integrar rádios para obter maior capacidade e fazer isso através de agregação de dados em câmera física, em Layer 1. Hoje temos soluções muito compactas de 2 unidades, 4 carriers, até 4 GB por segundo para um Rapid Deployment, modelação adaptativa com mais de 13 steps, que nos permitem garantir que o link vai estar disponível mesmo com a capacidade reduzida. As soluções multibanda já são uma realidade, incorporando a utilização de sistemas de microondas com sistemas de ondas milimétricas para conseguirmos uma maior capacidade e garantirmos um SLA para os aplicativos de 5G. As soluções MIMO também são uma realidade, onde existe a impossibilidade de disponibilidade de canal. As soluções MIMO permitem nós explorarmos ao máximo a capacidade de canal disponível, chegando até 4 GB por segundo, em canalizações de 112 MHz no mesmo canal de frequência. Obviamente, um desses desafios está nas mãos dos administradores de espectro de cada país, porque é necessário uma flexibilização por parte do administrador para que seja possível aproveitar todos esses benefícios que os sistemas de rádio estão sugerindo, estão oferecendo. E outro desafio é pelo lado das nossas operadoras, porque é preciso que exista uma convivência e uma forma de se repensar como vamos utilizar um meio que é limitado. Porque, no final das contas, o espectro radioelétrico é um meio limitado. Em alguns países, isso já está sendo feito. E as operadoras, juntas, coordenam a utilização de frequências e canais para não gerar interferência, não gerar situações indesejadas com outras operadoras. Existem outros tipos de soluções. Claro, com o rádio, nós poderíamos falar durante muito tempo. Também temos soluções para distâncias longas e médias, de alta capacidade, de sistemas green. Mas talvez a mensagem seja que, claro, não é possível fazer um Rapid Deployment só com soluções de fibra. Então, as soluções de rádio sempre serão uma alternativa viável, com um bom custo-benefício e de deploy rápido para fazermos uma transição das redes atuais para 5G.